Megafone TV, estamos aqui com o programa Minha Carreira, Minha Vida, o segundo programa. E aqui ao lado de um escritor. A carreira que a gente vai estar comentando sobre hoje é a carreira de um escritor, que é árdua, difícil pra caramba, né, Almir? Sem dúvida, Beto. Então, estou aqui ao lado de Almir Carula, tá? Para quem é aqui de Itapira, conhece o Almir, conhece o Carula, né? Carula, sim. Conhece o Carula já há muito tempo. Ele é escritor, né? Há mais de 10 anos, na ativa, mas desde criança já gosta Já tem o dom da poesia. Já tem o dom da poesia, sim. Legal. O Almir, o Carula, na realidade, né? Ele já atua como escritor, que eu falei, já atuando há mais de 10 anos e já conquistou bastante coisa, né? Conquistou e infelizmente eu já tenho que começar o programa dizendo que não é tão impactante, né? Tanto é que ele vai contar um pouquinho da história dele aqui. Ele é um escritor, atua como escritor, mas o reconhecimento não faz ele viver, né? Apenas a arte da escrita. Né? Infelizmente é a realidade do nosso país, né? Almir, fica à vontade para a nossa câmera e se apresenta um pouco, fala um pouquinho de você em relação ao que você faz. Em primeiro lugar, né, Beto, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer você também por estar dando essa oportunidade para mim poder mostrar meu trabalho, a minha arte. E é algo que você diz, é uma caminhada muito difícil, mas é uma caminhada que exige sonhos, existe batalha, existe luta e força de vontade. Que como é difícil, a gente não tem muito apoio na cultura, né? Um apoio muito fraco para o escritor, primeiro que nem eu, que tenho uma vida que depende do trabalho, preciso do trabalho do dia a dia. Mas é uma bênção que eu venho desde criança, eu tenho o dom da poesia e queria me apresentar. Falando do meu trabalho, tenho uma história caminhada mesmo na cultura, a poesia faz parte do dia a dia e tenho uma caminhada, umas conquistas que foi, que eu posso até dizer assim, né, Beto, que foi com Suor e Lágrimas. Eita. Certo? Mas sua história é uma história inacreditável. Inacreditável, tem uns percalços na vida, umas caminhadas que muitas vezes foi trabalhosa, mas eu jamais deixei de sonhar e jamais deixei de buscar meus objetivos. E vamos conquistar. E vamos conquistar. Vamos mostrar um pouquinho do que você já fez, tá? Eu vou começar com a última criação, né? Tudo bem. Esse livro aqui, ó, Realidades, Almir Carula. Vocês darem uma olhadinha, tá? Me conta um pouquinho sobre esse livro, Carula. Beto, isso é uma história fantástica da minha vida. Isso é um sonho que praticamente tem um sonho aí desse livro de 35 anos. Como 35 anos? Que aí existem, então, só um livro que tem 98 poesias, né, Beto? E um livro que eu praticamente tem poesias que eu escrevi ainda criança, tá? É um sonho, uma poesia que foi aquele poeta de gaveta. Uma poesia que eu escrevi, deixei guardadinha na gaveta, mas nunca deixei de ter um objetivo para ela. Aí foi praticamente um sonho de 30 anos, consegui escrever o livro. Aí em 98 eu conheci uma editora, a Líteres, editora do Rio de Janeiro, que é a editora que é co-irmã da Quártica Editora, é a editora do Rio de Janeiro. Inclusive os dois editores, eu tenho muita amizade com os dois editores, que é o Arthur Rodrigues e o Delcimar Servolela, que a Líteres praticamente faz parte da minha vida. Aí participei de várias antologias literárias já pela Líteres e depois pela Líteres e a Quártica, eu editei o livro Realidades. Só que editar o livro Realidades tem uma história muito forte. Por quê? Quando eu enviei as poesias para a Líteres, fiz a revisão do texto, fiz a escolha da capa, e depois, como a gente trabalha no dia a dia, eu não tinha dinheiro para quitar a edição, né, Beto? E esse livro ficou parado na editora por praticamente 5 anos. Aí depois caducou a revisão do texto, a produção da capa, pois quando eu consegui dinheiro, eu busquei muito patrocínio, mas não consegui patrocínio, aí das minhas próprias forças eu consegui o patrocínio, e depois teve que recatalogar o livro de novo, pois teve que fazer nova revisão de texto, tive que fazer de novo outra escolha de capa, mas não desisti e está aí hoje, é uma realidade. A sua poesia, a sua escrita, a sua criação, eu percebi que não tem um foco único. Você fala de amor, você fala de problemas sociais, você fala de
conquista, sei lá, de passado, presente, futuro. Na realidade, o escritor, ele acaba tendo uma tendência por um tipo de assunto ou não? Eu acho que cada um tem uma tendência para um assunto, né, Beto? Eu vejo pelo meu trabalho. Como eu tive uma infância muito difícil, uma adolescência também muito sofrida, então eu tenho um sentimento muito forte no coração. Então eu acho que os atos, o que acontece no dia a dia, é o que você é o que eu escrevo. Então eu procuro escrever tudo que me fere, e tudo que me alegra e tudo que me fere na sociedade. O que me alegra? O que me alegra é a paz, a maravilha do canto de um pássaro, a palavra amor, a palavra paz. O que me fere? As guerras, as drogas. Então essa é a minha vida. E tenho fé e tenho certeza, muita fé em Deus, que enquanto Deus me der a chance de continuar meus passos pela vida aí... Você escreve da arte de escrever, é isso? Não, pelo contrário, Beto. Eu trabalho no dia a dia como funcionário de uma empresa e é uma dificuldade muito grande, porque a gente tem família, tem um encargo muito grande e o escritor não tem todo aquele reconhecimento, né? Até em vista dos meus livros, a gente busca patrocínio, você recebe ou não, você envia ofício para uma firma, você recebe ou não, você envia outro ofício para outra firma, você recebe ou não. E o que mais fere o escritor, o poeta, que isso é dentro da própria cidade da gente. Então, sabe, você envia um ofício, você não recebe um patrocínio. Aí o que acontece? Você trabalha no dia a dia, você depende do salário para sobreviver, para tratar da família, para cuidar da família. Então você não tem um recurso para você investir na sua arte. Então eu dependo do quê? De sonhos, de buscas, de insistência, de persistência, para poder não deixar morrer a minha arte, não deixar morrer a minha história. Para a gente ter uma ideia, quanto que custou esse livro, quando que foi mesmo que você... Eu recebi ele em mãos dia 8 de novembro de 2011. Então, mas ficou 5 anos. Quantos exemplares você chegou a produzir? Então eu recebi a proposta da editora de 50, 100, 200, 500 e 1000 exemplares. Mas 1000 exemplares e 500 exemplares eu não me lembro o preço, mas é um exorbitante, é caríssimo, que nem eu que dependo de um salário para sobreviver, eu não tinha condições. Então, com muito sacrifício, eu optei pela edição de 50 exemplares, que é o mínimo que eu consegui. E aí eu consegui os 50 exemplares, mesmo para mim conseguir pagar os 50 exemplares, o livro ficou parado 5 anos na editora. E mais uma oportunidade, Beto, de falar a respeito disso. E quando eu recebi o livro, dia 8 de novembro de 2011, eu estava trabalhando como servente de pedreiro em obras. Aí até dia 8 de novembro eu estava empregado. Quando chegou dia 1º de dezembro do mesmo ano de 2011, o empreiteiro de obras que eu trabalhava terminou o trabalho e eu fiquei desempregado. Quer dizer que eu demorei 5 anos para receber os 50 exemplares. Dia 8 de novembro eu recebi, dia 1º de dezembro eu fiquei desempregado. Eu tenho netinha, eu tenho filhas. O que acontecia com os 50 exemplares? O maior sonho meu era fazer uma noite de autógrafos. E eu não tive oportunidade. Eu tive o livro, não tive o sonho de fazer uma noite de autógrafos. Eu já continuei vendendo os exemplares por R$20 cada um. Minha esposa chegava em mim e falou: Almir, está faltando isso, faltando aquilo. Eu vendi um exemplar, comprava leite, comprava alimento. E assim foi a história desse livro Realidades. Então você vê a dificuldade de um poeta, de um escritor no nosso país, que investe milhões em muitas coisas e esquece do escritor que está escrevendo sobre a vida, sobre a paz, sobre a luz, levando mensagem de positivismo para o cidadão. E infelizmente a gente não tem nem como discutir isso aqui agora, que a gente vai ficar até amanhã discutindo, mas o apoio para a cultura no nosso país deixa muito a desejar, mas isso vai mudar. A tendência é mudar. Por quê? Eu estou acreditando muito em atos como esse. Antigamente as pessoas não tinham coragem de colocar a tristeza que tem pela falta de apoio. Agora a cobrança está sendo mais rígida, eu acredito que isso vai mudar. A gente percebeu aqui que você tem uma bagagem inacreditável. Só que agora eu queria tocar um pouquinho mais no sentimento, né? No seu coraçãozinho aí, para se abrir um pouquinho um leque do que foi sua vida. Hoje, atualmente, você trabalha com o quê e com o quê?
Roberto, atualmente eu estou trabalhando na usina Virgulino de Oliveira, de Itapira, como tratorista, que é um serviço que eu nunca tinha feito na minha vida, mas pela necessidade e obrigação de ter um trabalho. Eu conheci esse trabalho o ano passado, nunca tinha pilotado, dirigido um trator, e trabalho puxando peso, quase 40 mil quilos, com 2 carretas, andando pela roça, né, em montanhas, morros, e aprendi a trabalhar no ano passado, voltei, que eu trabalho só na antissafra, né, e são praticamente 7 meses, 8 meses de trabalho. Depois eu fico desempregado de novo, fazendo bicos pela rua, que já tem 52 anos. Depois a gente envia currículo para as empresas, enviei currículo para as empresas de Itapira, também não recebi um apoio de nenhuma, e levanto a mão para o céu da usina ter aberto as portas para mim trabalhar. E estou trabalhando no momento com trator, como tratorista, carregando cana, e é um trabalho fantástico, que eu estou vendo a grandeza desse trabalho que as usinas canavieiras fazem no país, a utilidade que tem a cana para o nosso país. Então, estou trabalhando com muito complicado, a gente fica, a emoção impera, mas tem um lado positivo das situações que a gente acaba tendo e enfrentando. Conta pra gente, você contou pra mim nos bastidores, que eu achei uma coisa inacreditável. O que ocorre com os tratoristas na hora do trabalho, o que você realiza para eles e como é a aceitação disso? É um ato muito lindo, Beto. O ano passado eu comecei a trabalhar, né, com o pessoal, e eu trabalho numa frente de trabalho, são várias frentes de trabalho. E na frente de trabalho que eu comecei a trabalhar, é uma média de 12 pessoas, entre tratorista, o pessoal que trabalha com a colhedora da cana, o fiscal, e ali eu conhecia 2 pessoas. Então eu cheguei e fui fazendo amizade, com aquela facilidade de fazer amizades, e aí comecei a trabalhar com o trator. Então a gente trabalha no horário, eu pego das 2 e trabalho até as 11. Então ali eu tive a chance eu tenho a oportunidade e a chance de toda a tarde ver o pôr do sol. Como a gente trabalha na roça, então cada dia é um pôr do sol diferente que Deus me dá a oportunidade de presenciar. Então ano passado, depois que eu peguei amizade com o pessoal, a gente tem um rádio amador, a gente se comunica, né, com o pessoal da colhedora, com o fiscal, com o pessoal do trator. Aí já carula, depois já começou o poeta, temos um poeta na frente, tem um poeta no trabalho. Aí eu chegava o pôr do sol lindo, eu já pegava e chamava pela aí pessoal, presta atenção no pôr do sol. Aí todo mundo já começou a prestar atenção no pôr do sol. Aí alguém de um trator, da colhedeira, falou assim: ô Carula, ô poeta, faz uma poesia do sol. Aí eu andando com o trator assim rapidinho, um dia eu fiz: o sol é o brilho dos olhos de Deus. Aí todo mundo gostou, aí começou as mensagens. Aí o pessoal: ô Carula, ô poeta, tem uma mensagem para hoje. Falou um minutinho só, daí eu pilotando o trator, falei: Deus, me inspira, uma mensagem. Fração de minutos, Deus já colocava uma mensagem na minha cabeça, eu ouvia a rádio, passava para os funcionários. Então foi um ato muito lindo. E que hoje é uma mania. Hoje é uma mania, todo dia eu chego, tem que ter a mensagem do dia, né? E a lua também, eu tenho o pôr do sol, depois vem a lua, e até o nascer da lua também. Daí o pessoal, agora eu estou trabalhando, o pessoal: atento Carula, tá na escuta aí. Tanto faz o fiscal como o pessoal: ao sol, olha que coisa linda. Até o fiscal meu, que é mais fechadão, ele fala: cara, atento Carula, tá na escuta aí. Dá para olhar aquele sol lindo, dá uma olhada, você que maravilha. Então essa é a obra do poeta, procuro levar a minha mensagem, né, mesmo que tenha dificuldade do dia a dia. Graças a Deus, eu até costumo dizer, eu tenho um pensamento bem pequenininho que diz assim: sem a poesia eu sou como uma folha seca levada pelo vento. Então a poesia me firma meus passos no solo, né? Carula, vamos voltar um pouquinho para o passado. Você teve, infelizmente, um envolvimento com as drogas. Muito forte. Muito forte. 40 anos. Você me comentou um negócio ontem, num bate-papo aqui, antes da gente pular todo esse esquema de gravação, que pra mim foi... Eu dormi pensando nessas suas palavras. Quando você tinha pouca idade, não lembro a idade que você falou, acho que 7, 8 anos, você já tomava cachaça. Cachaça? Cachaça mesmo. Me conta um pouquinho dessa história,
desde o início da tua vida, vamos tentar dar uma resumida, Certo. desde o início da tua vida, o envolvimento gradativamente com as drogas. Beto, é uma história muito forte que não é que eu sinto orgulho de falar, eu sinto que eu tenho que passar isso, que eu tenho, passando isso, eu posso mudar a cabeça de muita gente. Então eu tive uma infância muito sofrida, com 4 meses de idade, a minha mãe saiu do primeiro casamento dela e depois foi trabalhar em outra cidade, e nessa outra cidade, onde é a cidade que eu nasci, Itararé, São Paulo, ela conheceu o meu pai. E ela já vinha com 2 filhos, e aí com 4 meses eu tive meningite. E, então foi praticamente desenganado pelos médicos. Eu nasci em 61, nos anos 60 a meningite era devastadora. Não tinha nada para se fazer. Era devastadora. Então eu fui desenganado pelos médicos e eu ganhei um presente do meu pai na época, que foi um caixãozinho e uma roupinha para ser sepultado. Aí, com a bênção de Deus, minha mãe chegou para passar a última noite comigo, 4 meses num bercinho, e praticamente eu já estava condenado. O médico já tinha falado que era até meia-noite só. E minha mãe sentou na cadeira com o relógio de frente para ela, e ela acordou, eu no bercinho lá, ela acordou, já era 3 horas da manhã. E aí eu já estava sem febre, aí chamou os médicos fizeram, me examinaram, e daí falaram para minha mãe, só Deus para explicar, ele ter... Não tinha explicação. Não tinha explicação. Aí depois o médico falou para meu pai, para minha mãe, que iam ficar sequelas, ataque epilético, que eu não podia, eu não aprendi a nadar, não podia nadar, não podia jogar bola, não podia soltar pipa, eu ia ter uma infância fechada, eu não podia ter nada, não podia aprender a fazer nada. Aí eu acho que se feriu muito meu pai, ele devolveu aquele caixãozinho que era para me sepultar, devolveu a roupinha. Só que depois, até hoje, eu tenho 52 anos, não o conheço nem por fotos. 3, 4 meses depois de tudo isso, ele sumiu, ele foi embora. Até hoje não tenho notícia, minha mãe é muito fechada sobre ele, nunca me falou, não sei nada sobre ele. Pouca coisa que eu sei é que o meu irmão, que hoje já é falecido, que foi criado por pouco tempo por ele. Então pouca coisa eu sei sobre ele. Aí o que aconteceu? Minha mãe saiu daquela cidade e voltou para Cerqueira Serra, São Paulo, que é a cidade natal dela. Aí com 1 ano de vida, era para colher, trabalhar na colheita de café, ela me colocava numa caixinha de papelão e colocava debaixo do pé de café, para poder trabalhar. Então a minha infância, eu comecei a engatinhar debaixo de um pé de café. Aí minha mãe colocava a peneira, depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, ela colocava a peneira de café, minha brincadeira de ficar tirando, limpando o café para ela, tirando as pedrinhas dentro da peneira de café. E daí, como ela tinha já 3 filhos, 4 filhos, depois já veio a minha irmã mais nova, aí tinha 4 filhos para criar, ela tinha que trabalhar e ela trabalhava para fora. Então eu já tinha 8 anos de idade, ela me deixava com a família para me cuidar. E minha mãe não sabia que a família fazia isso para mim. Então eu já tinha 8 anos, essa família de estranhos tomava conta de mim. Então em final de semana minha mãe ficava viajando 15, 20 dias e eu ficava na mão dessa família. Aí o que essa família fazia? As mulheres eles queriam sair final de semana, e eu lembro certinho aquela cena, elas colocavam açúcar na pinga, na cachaça e davam para mim beber. Para mim poder dormir, para eles poderem sair. Aí o que acontece? Eu comecei a tomar gosto, como naquela casa tinha muita pinga, qualquer garrafinha de pinga depois que eu via, eu bebia. Com 10 anos de idade eu entrava dentro do supermercado e roubava cigarro. Então no fundo do quintal da minha casa eu tinha 20, 30, 40 maços de cigarro com 10 anos de idade. Tudo de marca. Então com 10 anos de idade praticamente eu fumava mais de um maço de cigarro por dia. Como que entrou as drogas mais pesadas na tua vida? E quando eu morava em Cerqueira César, lá não tinha droga, lá era só o álcool e o cigarro, né? Só que como a gente trabalhava em colheita de café, daí em 1974 nós trabalhávamos, eu e a minha mãe trabalhávamos numa fazenda chamada Fazenda Jamaica, que tinham 2 milhões de pés de café. Aí muitas pessoas que estão nos assistindo, que têm a minha idade ou até mais, eles vão saber disso. Em 1974 deu uma geada muito forte que afetou uma grande parte do Paraná e uma grande parte do estado de São Paulo. E essa geada queimou a maioria dos cafezais. Então essa Fazenda Jamaica que nós trabalhávamos, de 2 milhões de pés de café, sobrou menos de 80 mil pés de café. Então eu com a minha mãe, a gente morava num barraquinho de barro coberto de sapê, e depois mudamos esse barraquinho para um barraquinho de madeira. Aí então não teve trabalho mais. Então eu fiquei vagando pela rua, porque eu trabalhava na roça de segunda a sexta,
Sábado e domingo, 6 horas da manhã, eu estava com a caixinha de engraxar sapatos na estação de Cerqueira César. Eu fiquei só com a caixa de engraxar, não tinha trabalho de café mais. Eu engraxava o sapato de segunda a sábado, eu tinha fome, pegava o dinheiro, levava para minha mãe, não gastava, não comia uma coxinha. Aí ela conheceu uma pessoa que falou de Itapira, divisa de Minas Gerais, tal, tem muito café, tem laranja, tem cana de açúcar. Aí a minha irmã morava com a família de um juiz de direito em Capivari. Aí através desse juiz de direito que a minha irmã morava aqui pertinho de Campinas, ela arrumou um barraquinho para a gente morar em Itapira. E daí veio eu, minha mãe e a minha irmã mais nova, colocamos uma trouxinha, uma sacolinha nas costas, largamos tudo lá, móveis, viemos sem nada. E viemos para Itapira. Aí chegamos na quinta-feira santa de 1975 em Itapira. Aí o barraquinho que era para a gente morar, a mulher tinha alugado. Chegamos sem casa, sem parentes, sem amigos, sem nada. Sem trabalho, sem nada, sem rumo, mas com os pés no chão. Aí uma senhora deixou a gente de favor, moramos na casa dela, como ela tinha um cortiço, que antigamente falava assim, que tinha várias residências no fundo do quintal, aí ela fez um barraquinho de barro de um cômodo só, para a gente morar. Aí ainda ficamos por 2 anos morando nesse barraquinho de barro. Aí o trabalho, qual trabalho que eu fui fazer em Itapira? Eu e minha mãe fomos trabalhar em caminhão de turma, que teve caminhão de turma, hoje eu sou tem os ônibus rurais, tal, que levam o pessoal para trabalhar, que era caminhão de tudo, a gente subia tomando vento no rosto, até na roça. Aí eu subi nesses caminhões para trabalhar. Todo mundo conhecia ninguém, quietinho, colocava assim um panão nas costas, ficava quietinho ali com 14 anos, de 13 para 14 anos. Aí eu senti aquele cheiro forte dentro do caminhão. Eu comecei a pensar, o que esses caras estão fumando? O que esse pessoal está fumando? Aí depois, poucos dias, eu descobri que eles estavam fumando maconha. Só que eu falava droga, mas eu nunca tinha ouvido falar maconha. E eles judiavam muito de mim, porque eu era diferente deles. Um paranaense, um me chutava, outro me dava tapa. Certo? Depois chegavam de manhã antes de trabalhar na colheita de café ou colheita de algodão. Eles ficavam sentados e eles fumavam maconha. E eu ficava olhando de longe, falando, só tenho que ser que nem eles, para eles poderem me respeitar. Eu tenho que ser que nem eles, para eles poderem me respeitar. Aí um dia eu estava sentado e vi um dos rapazes que estava com o tijolo de maconha. Ele tinha outro sentadinho perto dele para fumar. Aí ele pegou, deu uma dura naquele que estava do lado dele e falou, mas você só quer fumar? Você não traz a seda não se coxa a maconha. Você não traz seda, você não traz fósforo. Eu de longe escutando, ouvindo. Eu falei, a seda é o que enrola. Como eu fumava cigarro de palha, então eu sabia enrolar. Que eu fumava na roça, desde os 10, 11, 12 anos eu já fumava cigarro de palha. Fumo, como se diz antigamente, fumo de corda, né? Aí o que eu fiz? Eu saí pela rua um dia, catei um monte de seda e um cigarro vazio, tirei, coloquei um monte de seda no bornal e comprei um pacote de fósforo. E coloquei dentro do bornalzinho meu. Que o meu caldeirão era uma latinha de leite ninho, e que eu levava, eu não tinha marmita, uma latinha de leite ninho que minha mãe lavava bem lavadinho, eu colocava o alimento ali dentro, onde que eu levava o meu alimento. Eu levava meu arroz e feijão dentro. Era a tua quentinha? Minha quentinha, uma latinha de leite ninho. Aí eu fiquei de longe, estava chovendo, a gente teve que chegar e esperar o algodão secar, para depois a gente colher o algodão. Então eu vi eles fumando a maconha lá. Daí o rapaz falou pro outro de novo, mas você não trouxe seda, como não tem fósforo? Aí eu peguei e cheguei, falei, nossa, eles vão me bater de novo, não sei o que vai acontecer. Eu falei, cheguei, falei, o que você quer? Você quer seda e fósforo? O que é, paranaense? O que você está fazendo aqui? Eu falei, eu tenho seda e fósforo. Aí eu peguei, dei a seda, dei o fósforo para eles, já falaram para mim, senta aí, de manhãzinha, senta aí. Aí sentei, você já fumou? Eu falei, nunca fumei. Eu falei, então você vai fumar hoje. Você quer? Eu falei, quero. E comecei a fumar maconha. A maconha dos anos 70 era muito forte, ela tinha... mistura. Aí fumei aquela maconha e não trabalhei, dormi o dia inteirinho. Não tive força para trabalhar, fiquei o dia inteirinho, colocaram debaixo de uma sombra lá. Aí dormi, aí no outro dia já fumei de novo, no terceiro dia fumei de novo, no quarto dia fumei de novo, no quinto dia fumei de novo. Para ganhar o respeito? Para ganhar o respeito do pessoal, que ali eram traficantes, que vendiam droga de noite e durante o dia eles iam colher algodão, traficantes da pesada mesmo, da pesadíssima mesmo. Aí já não era paranaense mais, aí era o Carula. Aí já impôs respeito, Carula, foi pegando um respeito entre eles. Aí, pelo contrário, o primeiro dia eu fumei e dormi. Aí eu tinha que ter a maconha para mim poder trabalhar. Quanto mais eu fumava, mais eu trabalhava. Mais você trabalhava. Aí através dessa maconha, desse pessoal, aí foi onde eu conheci o tráfico, aí depois, poucos anos depois, conheci a cocaína. E depois da cocaína vieram mais 30 tipos de droga, que eram os psicotrópicos. Aí eu passei da maconha, do haxixe para a cocaína, da cocaína eu passei para os psicotrópicos, depois eu passei para os alucinógenos, que é o cogumelo e o chá de lírio.
Cogumelo eu usei para chá de cogumelo, tanto eu comia o cogumelo na roça com sal e limão, como eu pegava o cogumelo, batia com vinho e tomava o chá de cogumelo com vinho. Aí os psicotrópicos foi o LSD, o sal, o ácido, disbutal, o diazepam, hipofagin, artane azul, artane branco, triex, opitalidon, disbutal, dexamil. Então, da maconha, do álcool para o cigarro, do cigarro para a maconha, da maconha para o haxixe, do haxixe para a cocaína, da cocaína para os psicotrópicos, dos psicotrópicos para os alucinógenos. Há quanto tempo que você está limpo? Eu estou limpo há mais ou menos um ano. Quase um ano e meio já. Então vamos considerar que você tem 52 anos. Que você tem iniciado com 14. Com 14. 14 na droga. Na droga, né? Isso. Literalmente. Você ficou aí mais de 30 anos. Muito mais de 30 mais de anos. 40 anos. Mais de 40 anos. Construiu família. Construí família, construí meus sonhos, construí o meu trabalho, a minha arte. Mas aí você tem quantos filhos? Tenho 4 filhas, tenho 2 filhas casadas, uma de 28, uma de 26, uma de 24, uma de 18 e tenho 2 netinhos. 2 netinhos. 2 netinhos, o Pedro de 3 anos e o Gustavo que tem 20 dias. E até o ano passado você vivia com a sua família, com a minha família. Junto com as drogas. Junto com as drogas. Inclusive, né, quando a gente conversou nos bastidores, Beto, que o ano passado minha mulher entrou até com pedido de divórcio por causa da cocaína. Que sem trabalho, aquela dificuldade de vida, apesar que não existe desculpa. Ah, não, eu estou desempregado, eu vou usar. Não, isso aí é falta de vergonha na cara da gente. Porque para parar, existe a clínica de recuperação, existe. Só que a clínica de recuperação, isso aí é o que eu tenho para dizer. A experiência de vida que eu tenho na droga. A clínica de recuperação, o cara não vai se salvar da droga, ele vai dar um tempo. Que a pessoa para, que através da força da família e da vergonha na cara. Da vergonha na cara, saber que você está perdendo tudo, que nem eu. Minha mulher chegou a entrar com pedido de divórcio, minhas filhas já estavam correndo de mim, meus genros, que são 2 meninos maravilhosos, que são como filho, já estavam correndo de mim. Mãe, irmãs, entendeu? Eu estava perdendo a minha família, nós temos 2 alicerces. E você teve sempre apoio. Sempre. É que você era, podemos falar que você era um sem vergonha. Um sem vergonha que não tinha falta de vergonha na cara. Por quê? Enquanto você está bem com a mulher, com os filhos dentro de casa, você não lembra da droga. Aí não, porque discutir com a mulher, coisa de... Isso é uma coisa normal, mas tem em qualquer família. Não, mas uma discussãozinha de nada era um pé para mim. Eu vou cheirar. Era desculpa para poder... Aí eu saía para cheirar 8 horas da noite, sabe que hora que eu chegava na minha casa? 7 horas, 8 horas da noite, os passarinhos estavam cantando. Que vergonha! Como que eu vou chegar, vou abrir o portão da minha casa e entrar para dentro? Cadê o dinheiro do pagamento que eu trabalhei de servente, de pedreiro, de segunda a sexta, e peguei R$300? Cadê os 300 reais que eu carreguei em concreto nas costas? Eu estava com 80, 60, 70 reais no bolso. E a minha arte foi ficando, a minha arte estava ficando. Uma coisa eu quero falar para todo mundo que está assistindo. A cocaína, ela rouba tudo, ela rouba a família, ela rouba os amigos, ela rouba o trabalho, ela rouba a dignidade e me roubou, e eu estou recuperando tudo agora, graças a ela roubou a minha inspiração. Por causa da cocaína, eu não tinha inspiração para escrever uma poesia. Eu começava a escrever uma poesia e jogava na gaveta. Começava a escrever uma poesia, mas você estava um hotelzinho e jogava fora. Então, nem nós falamos, é vergonha na cara. Certo? E vivo no meio da droga. Por que eu vivo no meio da droga? Porque eu moro em área de risco. Eu moro em periferia. Então eu estou indo no mercadinho, na esquina lá tem droga. Eu estou indo na quitanda, na esquina lá tem droga. Ô caru, bom. É bom deixar bem claro que a gente não está, sei lá, colocando em pauta quem trabalha com isso, quem consome isso. Cada um sabe o que faz e sabe o que quer. Né? Mas é extraordinário a gente ter um parecer aqui de alguém que a vida inteira esteve nesse meio e tem coragem de expor, abrir o coração nisso daí. Eu particularmente, eu tenho amigos, eu perdi amigos por causa das drogas, e tenho amigos que até hoje utilizam e tal. Também utilizei, todo adolescente, eu acho que acaba passando por algum momento e tal. Acaba tendo conhecimento, né? Mas você me fez lembrar muito do meu pai, que tinha a bebida como a droga dele. Meu pai falecido e tal, e
me fez lembrar um pouquinho isso daí. Que a família, na realidade, ela ajuda, ela está o tempo inteiro do lado, ela quer fazer com que o pai tente se redimir, tente sair, mas cara, o pensamento que eu sempre tive, hoje eu escutei de você. O problema não era dentro de casa, o problema não era a falta de dinheiro, o problema não era nada. O problema era, infelizmente, a sem vergonhice da pessoa. O cara acha desculpa para tudo, o cara acha desculpa. E é um negócio extraordinário isso, tenho certeza que ele está me escutando lá de cima. Meu pai faleceu sem falar comigo. Entendi. Porque eu não admitia isso, a gente ajudando, ele não querendo ajuda. Eu acabei desabafando. Isso é bom, velho. Gente, é bom. É espontâneo, isso é Carula, sai do coração. Esse momento teu crucial, onde me conta essa situação, você trabalhando de servente, recebendo a ligação da advogada, indo para o divórcio, e o que aconteceu? Conta para mim essa situação. Foi um dos momentos que foi um dos maiores testes da minha vida, Beto, porque eu estava trabalhando como servente de pedreiro no condomínio fechado, condomínio pequeno, acho que deve ser 7, 8 residências. E aquele dia eu levei cocaína, porque minha mulher já tinha dado entrada no divórcio, eu estava andando pela rua, cheguei de bicicleta e tal, para trabalhar, não sabia, depois que fechava aquele portão do condomínio, eu ficava desesperado lá dentro, sabe, vontade de sair, falei, nossa, o que eu vou fazer? Eu vou perder minha mulher, perder minhas filhas. Só que eu estava mantendo a servirguês, porque eu ainda levava cocaína para cheirar no trabalho. E aquele dia, por incrível que pareça, eu levei cocaína, fiquei cheirando, dá um pouquinho, carregava o concreto e ia lá, a gente estava terminando a casa. E, como se diz na gíria, eu trabalhei loucão aquele dia. E quanto mais, ao invés de eu dobrar o joelho para Deus, fazer uma oração, pedir para Deus me proteger, não, para dar força, não, você vai usar droga, complica mais a mente ainda. Aí você se complica mais. Aí eu estava lá aquele dia, o patrão meu saiu e falou, a gente vai ver outra obra aqui e você fica terminando esse trabalho. E eu fiquei sozinho no condomínio. Isso aí foi dia 8 de novembro de 2011, que é uma data que marcou muito a minha vida e vai ficar marcado. Daí, eu com o celular no bolso, acho que era 1h, 1h15, quase 1h30 da tarde, recebi uma ligação da advogada da minha esposa. Muito sem educação, acho que quer aproveitar aquele momento, até parece que a gente está, sabe, a gente errou, é um erro tudo que eu fiz, mas a gente não merece tudo isso. Ela ligou sem educação, falou, olha, você tem 10 minutos para vir aqui assinar um divórcio, não vai complicar mais para você ainda. Falei, tudo bem, estou indo. Aquele momento eu perdi o chão. E eu tinha acabado de cheirar, porque o patrão não estava lá, eu estava sozinho. Aí eu fiquei sem rumo, sem saber o que eu fazia. Fiquei perdido dentro daquele condomínio, fui numa residência fechada, fui na outra fechada, eu sem jeito para bater na porta, para abrir o portão para mim. Tentei pular o muro, não consegui, porque tinha cerca elétrica. Fiquei desesperado. Tão só por ter que assinar o divórcio, mas saber que depois eu não ia nem poder voltar para dentro da minha casa ainda, né? Aí, com uma bênção de Deus, daqui a pouco chega uma visita do lado de fora, para o carro, e eu cheguei tremendo, suando, que eu não sei se a pessoa deve ter se assustado comigo. Ela falou, o que está acontecendo? Por gentileza, a dona da casa está, falou, aperta o interfone, ela apertou o interfone, chamou e a pessoa abriu o portão, peguei a bicicleta, saí na rua sem rumo, uma subidona para subir, fui correndo no escritório, assinei o divórcio. A hora que eu saí, eu não sabia se eu ia para a esquerda, para a direita, se eu subia, se eu descia. Saí, fui para o centro, sem rumo, sem dinheiro no bolso, sem nada, fui para o centro. Aí, com a bênção de Deus, encontrei um amigo meu, Renan, que é uma pessoa de Deus, e comecei a conversar com ele, começou a dar conselho para mim, eu chorando na calçada, conversando com ele. Daqui a pouco eu olho para cima e minhas duas irmãs entrando na loja sempre. Eu estava na Comendador João Sintra. Suas duas irmãs? Minhas duas irmãs. Eu estava na Comendador João Sintra, para baixo da loja 100, conversando com o Renan. Aí, mesmo quando eu não podia mais ir em casa, eu tinha dado o endereço para a entrega do livro meu na casa da minha irmã. Aí eu estava assim conversando com o Renan, daqui a pouco minha irmã cumprimentou e falou, vai lá em casa que o seu livro chegou. Depois de 5 anos, meu livro parado na editora, assinei o divórcio meu, e 15 minutos depois, Deus pôs os livros na minha mão. Aí naquele momento, senti o chão de novo, falei, meu Deus, como o Senhor é maravilhoso, senti o chão, agradeci o Renan, peguei a bicicleta, fui correndo. Quer dizer que, a hora que eu saí do escritório da advogada, eu estava sem rumo. Depois que eu conversei com o Renan, que eu conversei com a minha irmã,
Aí eu tinha rumo, que eu sei que eu tinha meu livro e estava em mãos. Aí peguei correndo na bicicleta, fui lá na casa da minha mãe e estavam 50 exemplares do meu livro. Então ali foi a mudança da minha vida. Foi ali que eu parei. 8 de novembro de 2011. Então foi ali que eu parei, sentei depois eu dei uma recaída com a droga. Aí depois eu sentei com a minha esposa e falou, ó, tá assinado o divórcio, você não pode entrar aqui. Fiquei 10 noites andando pela rua. Não queria ficar na casa da minha mãe, nada. Eu trabalhava o ano passado. Daí já foi em 2013, que depois que eu fui expulso de casa. Aí eu fiquei 10 noites andando na rua, saí da usina. Isso aí foi em? O divórcio eu assinei no finalzinho de 2011, em novembro. Em 2012? 2012, aí eu já não podia entrar em casa mais. Aí comecei a andar pela rua, aí sentei com a minha esposa, ela falou, olha, eu tinha que ter uma distância de 100 metros para entrar em casa. Aí sentei com a minha esposa, ela falou, olha, vou dar mais uma oportunidade para você. Suas filhas, conversei com as suas filhas, então você tem toda a chance do mundo. Se você fizer uma mudança na sua vida, se você jogar droga para o alto e pensar mais na sua família, nós vamos ter uma continuação de vida. Aí o que aconteceu? Mesmo assim fiquei uns dias na rua pensando, dormindo na rua e tal. Aí tem um mês que eu peguei o pagamento da usina, eu estava com mais de 500 reais no bolso, andando pela rua. Eu saía da usina e ficava na rua. Eu só ia na minha mãe, pegava a roupa, trocava, que eu pegava uma marmita na usina. Aí eu com dinheiro no bolso, passava perto onde tinha droga. Falei, não, eu não vou usar mais. Então aconteceu uma mudança na minha vida. Hoje eu criei vergonha na cara, hoje eu recuperei a minha família, estou morando em casa de novo, minhas filhas estão uma bênção comigo. Ontem peguei meu netinho, fui na festa de maio, foi folga, adorei, curti, foi um presente de Deus na minha vida ontem. Então agora, no final do ano, com a minha esposa, vamos nos casar de novo, estamos montando, recuperamos nossa família, estamos curtindo os 2 netinhos. Então eu criei vergonha na cara, sem uma clínica de recuperação, sem tratamento, apenas conversando bastante com Deus e o apoio da família. Carola, cara, infelizmente o programa tem que acabar, porque tem muita coisa ainda para contar pra gente, mas acho que foi válido. Né? Acho que tem pessoas que conhecem você que, se bobear, não sabiam de grande parte da sua vida, da história. Bom, esse momento é um momento de agradecimentos aí. Fica à vontade, pode mandar abraço, agradecimento a quem você tiver interesse aí, fica em primeiro lugar eu quero agradecer a Deus, né, que é o Criador, aquele que é o propulsor de tudo isso da minha vida, que é o propulsor da minha inspiração, do meu dom da poesia. Eu agradeço a Deus 24 horas do dia, até antes de chegar aqui para fazer esse trabalho com você, Beto. Eu venho conversando com Deus dentro do carro. Deus, é do gosto do Senhor fazer esse trabalho que eu estou iniciando com o Beto. Então, com todo respeito, que eu chego em Deus assim, com todo respeito, com toda humildade, eu peço para o Senhor, me inspira, me fortalece, me põe as palavras no coração, para que eu possa fazer um bom trabalho. Então eu agradeço, Deus, aqui, o Senhor, pela oportunidade, pela chance que eu estou tendo, com toda a humildade que eu tenho também. E agradeço sem dúvida a você, Beto, minha família, agradeço a você por ter aberto as portas para mim. Você pode ter certeza, o que eu estou fazendo aqui, o que eu estou sentado nesse banco, que é de alma, é de coração, e esse convite que você fez para mim, as palestras, minha história de vida, eu prometo levar para os 4 cantos. E qual a intenção dessa palestra? A intenção, cara, é falar do mal das drogas, é falar do bem da família, é falar do bem de Deus, que existe saída. Por mais difícil que esteja a sua caminhada, por mais difícil que esteja a sua estrada, tem uma luz, cara. Não uma luz, a gente costuma falar luz no fim do túnel. Não existe luz no fim do túnel, existe luz aqui na nossa frente, na nossa alma, no nosso coração. Então a você que está assistindo, que está passando dificuldade na sua vida, não sei qual que é, não importa qual que é, acredite, cara, acredite nos seus sonhos, acredite que você pode vencer, que você pode caminhar, que você pode chegar lá. Só que para Deus tem um tempo certo, não é na hora que você quer. Deus me ajuda, vai ser amanhã, não. Eu estou batalhando há 52 anos, que com 4 meses eu tive meningite e fui desenganada pelos médicos. Eu venci, então eu estou lutando desde o momento que eu nasci. E perdoem as lágrimas, são lágrimas sinceras que estão saindo daqui. E eu vou falar outra coisa, quando uma lágrima insistir em cair dos seus olhos, não enxugue ela não,
deixa ela correr pelo seu rosto, que são lágrimas sinceras. E as lágrimas sinceras que te traz a vitória, que te traz a certeza de que viver vale a pena e lutar também. Obrigado, Beto. Gente, e para terminar, bom, queria deixar um beijo especial aí a toda a minha família também, a todo mundo que diariamente curte a Scarfone TV. E eu acho que foi um dos programas mais emocionantes aí, que acho que eu vou ter na minha vida inteira. O que eu posso falar de tudo isso que eu presenciei hoje com você aqui é que o que falta nas pessoas é maior transparência na hora de desabafar seus problemas, né? O que falta nas pessoas é maior vontade de tentar solucionar os seus problemas com a ajuda de quem gostam de você, realmente. A gente acaba se escondendo e acaba influenciando muito na vida das pessoas. Tá aqui o exemplo, desculpa até comentar isso daí, tá aqui o exemplo do Carula, que demorou muitos anos para entender a grandeza de que é ser pai e avô realmente. Demorou muito. Eu tenho certeza absoluta do sofrimento da sua esposa, meu Deus, que é uma mulher ferrada, sem conhecê-lo, e o sofrimento dos seus filhos, dos seus genros, das suas filhas, né? São 2 meninos e 2 meninas, né? Não, as filhas, 4 filhas. 4 filhas. 4 filhas. Então, das suas filhas, que são 2 casadas e 2 solteiras. E o sofrimento delas, e eu tenho certeza que elas vão ter um prazer danado em presencial que você acabou de falar para elas, né? Sem dúvida. A gente termina mais um programa na Minha Carreira, Minha Vida. Obrigadão. Vamos com tudo. Vamos com Deus. Vamos com qualquer pessoa, mas vamos para algum lugar. Muito obrigado, Beto. Pensamento positivo. Carula, Deus abençoe. tamo com tudo aí. É isso aí, galera. Tchau, tchau. Bye, bye.